As novas subvariantes da Covid-19 foram identificadas, a Eris ou Rs e a BA.6. Esses vírus já estão circulando nos Estados Unidos, na Europa, e cientistas alertam para a volta da importância e da necessidade do uso das máscaras. Beatriz Manfredini chega ao vivo aqui no Jornal da Manhã com informações a respeito dessa movimentação em relação ao combate à Covid-19. Oi, Beatriz, bom dia para você. Falamos nessa semana que a Pfizer pediu a autorização da Anvisa para fazer uma atualização da imunização do imunizante contra a Covid, justamente por causa do surgimento dessas novas variantes. O que você destaca para a gente hoje? É o importante e o esperado, né, Lívia? Que a gente tenha aí vacinações periódicas contra a Covid-19 para que essas novas cepas, elas vão sendo incluídas nesses imunizantes e assim a gente vá atualizando essa proteção. Bom dia para você também, para o Tiago, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Então, a preocupação maior neste momento dos cientistas é com a variante BA.6, que já registrou casos na Dinamarca e também em Israel. Os cientistas, eles estão analisando esses primeiros casos e alguns já recomendam a volta do uso de máscaras. Isso porque, de acordo com eles, essa nova subvariante, ela tem uma capacidade de se multiplicar e de mutar de forma muito célere, de forma muito rápida. E isso, claro, preocupa, né? Porque pode aí apresentar um contágio também mais rápido e indicar aí um aumento no número de casos. Essas informações ainda são iniciais, é claro, mas os cientistas começam a estudar, então, esses primeiros casos na Dinamarca e em Israel dessa subvariante BA.6 e ficam, então, em estado de alerta. O que eles dizem, né, é que essa capacidade rápida de mutação acende aí um alerta para um risco de uma nova onda de contágio. Além da BA.6, a outra variante de preocupação que surgiu, como você comentou agora, Lívia, é a variante Eris. Ela já está em pelo menos 50 países, como, por exemplo, nos Estados Unidos e também no Reino Unido, de forma mais disseminada. Apesar disso, a primeira vez que a Eris foi encontrada no mundo foi em fevereiro de 2023. Então, já há um pouco mais de informação sobre ela, ao contrário do que a gente falou agora há pouco da BA.6, né? A Eris já está, então, presente no mundo, mas a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou essa variante como uma variante de interesse. O que isso quer dizer? Que eles estão prestando atenção nessa variante, estão monitorando, mas que ela tem risco baixo para a população. Não é um fator de tão grande preocupação, pelo menos não neste momento. Apesar disso, claro, a Organização Mundial da Saúde alerta, né, para a preocupação com a vacinação, com a imunização da população, até porque os números mais recentes demonstram, sim, um aumento do número de casos em todo o planeta. Para a gente ter uma ideia, olha, foram 1,5 milhão de novos registros no mundo entre 10 de julho e 6 de agosto, um aumento de 80% em relação ao mês anterior. O que eles acreditam, a OMS, é que esse número, esse aumento de 80% pode ser ainda maior, pode estar defasado, uma vez que neste momento os países não estão completamente aí virados para esse monitoramento da Covid-19, o número de testagem caiu justamente porque a doença deu uma apaziguada em todo o mundo, então esse número pode ser ainda maior. Na contramão da alta de casos, nós temos queda no número de mortes, queda de 57%. Foram 2.000 óbitos, cerca de 2.000 óbitos no mundo nos últimos 28 dias, então preocupação um pouco menor nesse sentido. O que diz a OMS, é claro, é que apesar dessa preocupação com as novas variantes, é importante que a população esteja imunizada, o que nesse momento já acontece na maior parte do mundo, tanto pela vacinação quanto até mesmo por outras infecções. Então o risco de morte ou de formas graves da doença continua sendo menor, Lívia. E vale destacar, inclusive, Beatriz Manfredini, que nesse contexto em que cientistas estão alertando para a necessidade de voltar a usar as máscaras com o surgimento dessas novas variantes, e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, inclusive, sobre o que eu vou falar agora, a gente lembra que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, enviou um projeto de lei à Alesp para anistiar aquelas pessoas que, durante a pandemia, descumpriram essas regras sanitárias, como o uso da máscara. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre isso.